A economia do Brasil está parecendo um quebra-cabeça daqueles bem complicados, né? De um lado, a gente vê um certo otimismo. Do outro, um sinal de alerta vermelho piscando sem parar. Nessa análise, vamos tentar desvendar esses sinais contraditórios que estão confundindo todo mundo. Então, a pergunta que não quer calar é qual é a real? O Brasil está prestes a viver um boom econômico ou, na verdade, tem uma crise batendo na porta? Porque se a gente olha as manchetes, parece que tem argumento para os dois lados. E isso cria, claro, um cenário de total incerteza. Olha só. De um lado, o cenário parece ótimo. A bolsa de valores batendo recorde atrás de recorde, o desemprego caindo, a gente teve até um período de deflação, o que é super raro. Mas aí, quando a gente olha para o outro lado da balança, existem problemas estruturais gravíssimos que simplesmente não dá para ignorar. E para entender essa contradição toda, a gente precisa ir além do que está estampado na capa dos jornais. É preciso mergulhar nos dados fundamentais, porque são eles que contam uma história bem diferente. A história de uma crise que está meio que disfarçada. E o primeiro ponto aqui, que é crucial, é este: a prosperidade individual. Sabe, o famoso PIB por pessoa. Pois é, ele ainda não voltou para os níveis de antes da crise de 2014. Pensa bem, já faz uma década. E isso é um sinal claro de uma estagnação de longo prazo. E aqui está o coração do problema: um desequilíbrio que já virou crônico. O Estado, de forma consistente, gasta muito mais do que arrecada. Desde 2014, com pouquíssimas exceções, essa tem sido a regra e não a exceção. E qual a consequência de gastar sem parar? Uma dívida pública que chega a essa marca impressionante de quase 8 trilhões de reais. É um número tão grande que a gente mal consegue imaginar, né? Mas o peso dele na economia, esse é bem real. Para tentar cobrir esse rombo gigantesco, qual tem sido a solução? Aumentar a carga tributária. E na prática, olha o que isso significou: a criação ou alteração de um tributo, em média, a cada 37 dias. É muita coisa. E aí, todo esse gasto do governo acaba jogando pressão nos preços, o que mantém a inflação teimosamente alta. E para tentar controlar isso, o que o Banco Central faz? É forçado a manter as taxas de juros lá em cima. Tão lá em cima que, na verdade, o Brasil hoje tem a segunda maior taxa de juros real do planeta. Só fica atrás da Rússia. Definitivamente, não é uma posição confortável de se estar. Mas olha que curioso, apesar desse cenário todo que parece bem preocupante, tem algo bem interessante acontecendo. Nem todo mundo está correndo para longe. Muito pelo contrário, tem um tipo de investidor que está apostando no Brasil. E aqui a gente vê uma divergência que é fascinante. Enquanto o sentimento aqui dentro do Brasil é de medo, de cautela, os gringos, os investidores estrangeiros, estão comprando. Eles parecem estar enxergando uma oportunidade onde nós, que estamos aqui, só vemos risco. E isso não é só uma impressão, não. Os números confirmam essa tendência. Dá uma olhada. O capital estrangeiro está entrando, e com força, enquanto as grandes instituições locais, os grandes fundos aqui, estão recuando. No mundo das finanças, isso é um clássico sinal contrário, um sinal que a gente precisa prestar muita atenção. Ok, então o que esses investidores estrangeiros estão vendo que a gente não está? Bom, eles estão de olho numa fórmula clássica, uma estratégia para lucrar com títulos de renda fixa justamente nesse ambiente de juros altos. A lógica é a seguinte, e é bem direta. Passo 1. Com a inflação alta, o Banco Central sobe os juros. Passo 2. O investidor vai lá e compra um título de longo prazo, travando essa taxa de juros alta por vários anos. Passo 3. Uma hora, a inflação vai esfriar e o Banco Central vai começar a cortar os juros. Passo 4. Os novos títulos que forem emitidos vão ter taxas bem mais baixas. E aí vem um pulo do gato, passo 5. Aquele título original, com a taxa alta, se torna muito mais valioso no mercado. O preço dele sobe bastante. E olha, isso não é só teoria, tá? Esse ciclo exato já aconteceu aqui no Brasil. Entre 2016 e 2019, depois que os juros caíram, quem tinha comprado títulos de inflação lá atrás viu o valor deles simplesmente dobrar, 100% de aumento. Mas de sempre tem um mais, né? Aqui está o ponto crucial da história. Essa oportunidade tem prazo de validade. É uma janela que se fecha. O tempo, o timing, é um fator absolutamente crítico para quem quer aproveitar esse movimento. A grande pegadinha do mercado, o truque, é que ele não espera o jornal de amanhã. O mercado se antecipa. Os preços desses títulos, eles começam a subir antes dos cortes oficiais dos juros. Por quê? Porque os grandes investidores já estão precificando essa mudança que vai acontecer no futuro.
O que isso quer dizer? Que esperar a notícia, esperar a confirmação do Banco Central no jornal, provavelmente significa chegar tarde para a festa. Uma parte bem significativa do lucro já foi embora, já foi realizada por quem agiu antes. O mercado se move na expectativa. Então, vamos amarrar as pontas. A gente tem um cenário econômico no Brasil que é um verdadeiro paradoxo. Indicadores positivos na superfície, mas que escondem problemas fiscais bem profundos. Esses problemas nos levaram a ter uma das maiores taxas de juros reais do mundo. E isso, por sua vez, cria essa oportunidade que já foi comprovada no passado em títulos de renda fixa. E o ponto mais importante, o mercado se antecipa, ou seja, a janela para agir é agora, antes do início dos cortes de juros. Isso tudo nos deixa com uma reflexão final, né? Num cenário de tanta incerteza, qual é o risco maior? Agir para aproveitar uma oportunidade como essa ou o risco de não fazer nada e ficar só olhando? É algo para se pensar.